Bom, tá bom. Bom, vamos abrir mais uma atividade do Núcleo de Saúde Mental da Unifesp. Essa é uma atividade do Eixo Saúde Mental. Eu sou a professora Maria Inês Badaró e hoje nós temos duas especialistas, Beatriz Helena Maximiliano e Regina Celi Dias, que vão nos trazer, então, o tema da intersetorialidade. Então, fique à vontade, Beatriz, Regina, entrego com vocês, então. Olá, bom dia. Como a professora Maria Inês apresentou, nós somos do Eixo de Saúde Mental. Eu sou a especialista Beatriz, sou psicóloga, estou aqui compondo a equipe de saúde mental. Bom dia a todos, eu sou Regina, estou na supervisão, né, da Meta 4, Saúde do Eixo Digital, e estou muito feliz por estar aqui hoje com vocês. Então, nós vamos abrir aqui a nossa conversa de hoje. A gente vai falar sobre intersetorialidade a partir de uma reflexão cotidiana, tá? A ideia é ser algo breve, né, mais simples, numa linguagem mais simples, e a gente trocar um pouquinho com vocês hoje sobre esse tema. Então, eu vou começar apresentando um caso. É um caso fictício, tá? É importante dizer. Maria, 38 anos, mulher, negra, mãe solo de 3 filhos, de 15, 9 e 4 anos, moradora de uma comunidade periférica. Maria está desempregada há cerca de 1 ano, vivendo de bicos e de auxílio social. Ela mora numa casa cedida por um familiar em condições precárias. Nos últimos meses, Maria passou a apresentar isolamento social, choro frequente, insônia, irritabilidade e falas de desesperança. A escola do filho adolescente relata queda brusca no rendimento escolar e episódios de agressividade. Vizinhos percebem que Maria raramente sai de casa e que as crianças ficam muito tempo sozinhas. Então, a porta de entrada desse caso será a saúde, né? Então, o agente comunitário de saúde identifica essa situação durante uma visita domiciliar, após algumas faltas, né, de Maria, as consultas da unidade, e então a CS observa um ambiente desorganizado, um relato de cansaço extremo, falas como não vejo saída e pouca rede de apoio. Então, a CS leva o caso para discussão na equipe. A gente começa falando aqui da importância, né, do papel do agente comunitário de saúde e qual que é a ação dele dentro de uma situação como essa, né? Então, o agente de saúde, ele tem um vínculo com a família, né? Ele está sempre ali fazendo as visitas, ele que marca as consultas no posto. Então, ele tem um conhecimento, geralmente, de quem é essa família, de quem é a usuária, né? Ele faz um acompanhamento contínuo no território, então, por isso que ele ficou sabendo, né, dessa situação através dos vizinhos que verificaram e observaram essa situação da usuária. Ele é a ponte, né, entre a comunidade e os serviços. Ele pode identificar precocemente, né, situações que podem mais tarde ter algum tipo de agravamento. Ele faz a mobilização da rede de apoio local, né, ali podendo fazer pontes mesmo, né, entre a usuária, os vizinhos, os familiares, e é ele quem faz o acolhimento inicial com uma escuta qualificada, né? Pensando que o acolhimento inicial, ele pode ser feito por todos os profissionais da saúde, né? A escuta qualificada, ela pode e deve ser feita por todos os profissionais da saúde que acompanham, né, as pessoas, os usuários dentro da rede. Bom, Beatriz falou de um caso fictício, mas nós sabemos que casos semelhantes a esse, eles fazem parte da nossa rotina, principalmente nas regiões mais vulneráveis, né, e que são do nosso interesse. Então, quando você acessa esse serviço, normalmente o agente comunitário ele tem uma importância fundamental, porque é ele que, muitas vezes, ativamente
ele investiga esse caso. Às vezes as pessoas elas não vão espontaneamente à unidade de saúde, ou até mesmo falam espontaneamente sobre o que está acontecendo. Mas, além de ser um articulador, ele é o buscador ativo dos casos, né? Então, esse caso chega a nível da atenção primária, que é a porta de entrada, inclusive foi um tema que a gente abordou na RAPS, como porta de entrada de acolhimento, faz-se uma avaliação, mesmo que vocês tenham visto que há um risco, né, quando ela fala que ela não tem mais prazer em nada, que ela não vê mais razão para as coisas, que esse risco de autoextermínio, mas essa entrada, ela deveria e deve ser pela atenção primária. Então, faz uma avaliação clínica, já que ela é uma mulher que há muito tempo está passando por situações, a gente pode fazer uma investigação da condição médica, padrão alimentar, né, uso de substância, que muitas vezes está envolvido, não só dela, mas ela tem um filho adolescente, né, e pensar sobre esse aspecto, a área que ela vive. História ginecológico, reprodutivo, ela está numa idade que podem aparecer vários agravos, né, desde infecções comuns da mulher, né, mas até, por exemplo, um câncer, exame físico, solicitação de exame, se necessário, e a avaliação do risco de suicídio. E aí, quando a gente pensa assim, bom, a gente está vendo um caso que, teoricamente, é um caso de saúde mental, mas por que eu tenho que me deter em situações diversas? Porque, muitas vezes, é a oportunidade que essa pessoa, que a gente tem, o serviço de saúde tem, dessa pessoa dentro do serviço de saúde. Né? A gente sabe que as mulheres, às vezes, sozinha criando filho, elas passam anos sem ir ao serviço de saúde. Então, já que a gente faz e tem uma perspectiva de medicina centrada na pessoa, essa pode ser uma oportunidade da gente poder acolher e fazer essas investigações que são necessárias. Bom, se a gente pensar, passa pelo serviço de atenção básica, o caso tem uma certa complexidade, né? Como é que a gente... de quais encaminhamentos, né, de quais avaliações, de quais atores envolvidos. Então, casos de complexidade, muitas vezes existe um encaminhamento específico dentro da área de saúde. Né? No caso dela, com uma possível ideação suicida, uma situação de vulnerabilidade muito grande, e que já vem vindo há muito tempo, talvez a avaliação do médico de família, o clínico geral, eles podem avaliar como um caso que deve ser encaminhado para o serviço de saúde mental. Lembrar que nem todo o risco de autoextermínio necessariamente vai para um lugar de especialista. Vai depender de todo um contexto, e não depende só de um contexto relacionado ao adoecimento do indivíduo, mas que rede de apoio ele tem, que suporte ele tem, e no caso da nossa paciente, o suporte dela é quase inexistente, muito pelo contrário, né? Além dela não ter suporte, ela tem 3 filhos e um filho que já mostra sinais de comprometimento a partir do adoecimento dela. Então, pensando nesse encaminhamento, né, essa usuária ela vai para uma equipe multi, né, que tem ali a identificação de um sofrimento psíquico, né, relacionado muito a fatores sociais diante do que é relatado, né. Então, dentro da equipe multi, né, pode ser um psicólogo, um terapeuta ocupacional, o que tiver disponível ali na unidade que ela vai ser atendida, né, será feito muito provavelmente um trabalho com ela sobre autoestima, vínculos, projeto de vida. Haverá uma atenção aos filhos, né, às crianças, vendo quais impactos emocionais dessa vulnerabilidade pode estar influenciando ali no desenvolvimento dessas crianças, né, e articulação com outros serviços. Pensando que essa paciente ela precisa de um acompanhamento mais especializado. Então, a gente identifica, né, um risco maior de suicídio, a possibilidade, né, de um agravo mais importante. Então, faz uma avaliação com o médico especialista, normalmente, nesse caso, no CAPS. Essa conversa com o serviço especializado, né,
como CAPS, ela pode ser feita de várias formas, ela pode ser feita no matriciamento, se for urgente, ela pode ser feita através de e-mail, através do WhatsApp, através de telefonema, ela pode ser feita através de um encaminhamento direto no CAPS, com um relatório da equipe multi, do médico, descrevendo o caso, a complexidade do caso, e que depois volta para o matriciamento, que é o grande set onde nós vamos discutir. Então, esse paciente é avaliado no CAPS, é feito o acompanhamento, né, se preciso, medicamentoso, porque a gente imagina que todo paciente que vai para o CAPS precisa necessariamente de um psicotrópico. Às vezes não precisa. Existe medicamento para eu não querer me matar? Não existe, mas a gente tem que avaliar. Se a paciente tem um quadro depressivo, esse quadro está relacionado às circunstâncias de vida dela, ela não consegue dar conta da família, há necessidade da gente fazer um acompanhamento dentro do CAPS, ficar em HD, mas os filhos ficam com quem? Então, todos esses aspectos, eles são avaliados, não só uma questão medicamentosa. Então, há essa discussão da medicação em conjunto, e quando eu digo em conjunto, está relacionado à equipe do CAPS, muitas vezes dentro da equipe, e que é para ser assim, a autoridade, vamos dizer, por mais que seja um ato médico, da prescrição médica, ela necessariamente não deve ser a escolha só do médico. Muitas vezes, para a gente poder acompanhar um paciente, a gente deixa um paciente, por exemplo, em acolhida integral, que seria uma internação, e para a gente poder ver como o caso vai avaliando, às vezes a gente põe só o medicamento para dormir, isso é um exemplo. Ou muitas vezes o paciente chega super medicado e a gente quer entender o caso. Então, essas intervenções, quando eu digo em conjunto, é com a equipe e com o paciente, né? Evitar medicalização isolada do sofrimento social, isso é um mote, né, eu acho que como psiquiatra da psiquiatria moderna, apesar, né, de todo o movimento da indústria farmacêutica relacionado a medicar o sofrimento, a gente tem ido na contramão, né, dessa supermedicalização e tem avaliado isso de uma forma um pouco mais racional. No caso dela, né, tem a avaliação das crianças, a gente sabe que tem um adolescente que já está apresentando o quadro, mas ela tem uma criança, né, tem 2 crianças, talvez conversar, convocar uma reunião de rede, se tiver uma urgência pela situação dela, ou no próprio matriciamento, conversar com o CAPS-J, ou com o serviço mesmo da equipe multi, e fazer o acolhimento dessas crianças, né, porque a gente sabe que quando existe a situação de mães que criam crianças sozinhas, né, que tem essa situação de vulnerabilidade, às vezes, de uma forma até precoce, as pessoas acabam acionando o conselho tutelar, e aí a gente cria um outro problema, né, onde a gente pode, através do que a gente quer conversar com vocês, a gente poder compartilhar esses saberes, né, e avaliar de uma forma mais integral. Pensando ainda dentro da equipe multi, né, a gente trouxe aqui a reflexão também para a área do serviço social, né, onde uma assistente social, ela vai fazer uma avaliação socioeconômica, né, da usuária, e a partir disso dá orientações e encaminhamentos para possíveis benefícios sociais que ela pode receber através do CAD único, né, e aí ela pode receber Bolsa Família, BPC, Vale Gás, entre outros, né? A mediação com outras unidades, né, como o CRAS, por exemplo, a Rede de Proteção Social, ela vai fazer o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Ela pode também identificar a violação de direitos, né, tanto das crianças, quanto de moradia, quanto de renda. Então, é muito importante a ação da assistente social, nesse caso, para ajudar nessa parte da vulnerabilidade mesmo da usuária. Bom, então a gente falou de alguns setores, nesse caso, que são importantes, né? Então, a gente falou do setor saúde, onde está relacionado à porta de entrada, que é o DS, né, o serviço mais especializado, né? A gente falou da assistência social, né, do serviço social, e agora a gente pode incluir, nesse caso, a escola. Muitas vezes, né, nas reuniões de matriciamento, mesmo que sejam reuniões relacionadas, por exemplo, a adultos,
é muito difícil nas regiões mais periféricas, né, de maior vulnerabilidade, isso não está relacionado a crianças dentro de casa. Então, comumente, o que acontece, né, de adoecimento no adulto, ele vai refletir na rotina da criança, no estado emocional da criança, e isso reflete na escola. Não tem como, né? A gente está falando de um período de vida em que a escola é o segundo setor, né, de maior possibilidade da gente poder avaliar uma criança, né, da criança se desenvolver, das relações que ela tem. Então, a escola, né, o que a gente pode pensar? Um adolescente que adoeceu com baixo rendimento, inclusive com os irmãos. E é o que normalmente a gente faz na prática, né? Avalia quais ações a UBS tem na escola, porque muitas policlínicas, né, aqui, por exemplo, em Santos é um exemplo, elas têm ações dentro da escola. Visitas, palestras, reuniões com os supervisores e diretores. Então, isso pode ser feito. Eles participam das reuniões de matriciamento quando convocados, que isso é uma coisa muito importante, através da reunião de rede, né, que inclui profissional, que pode ser, muitas vezes vai o supervisor, às vezes vai o professor mais próximo, se for um caso mais emblemático, né, diretor, orientador pedagógico. Então, essa conversa, ela também pode ser feita no matriciamento. Ela não precisa ser feita, que é o que a gente espera, que vocês possam entender, ela não precisa e não deve ser feita de forma fragmentada. A gente está falando de uma atenção integral para um caso de alta complexidade que envolve não só a patologia, né, o risco de suicídio dessa mãe, mas toda essa complexidade que ela vem vivendo esse tempo. Articular com professores, né, baixo rendimento, possibilidade dele repetir de aula, repetir de ano, de coisas bem práticas. Tem faltado aula, não tem cumprido com as tarefas, baixo rendimento é como? Nas notas, né, na participação, como era esse indivíduo antes, né, esse adolescente, e conversar sobre articulações para poder mitigar a consequência desse adoecimento da mãe. Bom, vamos pensar agora de como é que a gente, depois de apresentar esse caso, a gente consegue entender de forma conceitual como a intersetorialidade entra como uma ferramenta, né, como um mecanismo de ação para diminuir as desigualdades relacionadas às ações de saúde. A Constituição Federal de 88, né, ela aponta que as políticas econômicas e sociais, elas são absolutamente importantes para o direito à saúde seja garantido, né? Fatores econômicos, sociais, eles interferem sobremaneira na condição de saúde. Então, a gente está falando de determinantes de saúde, né? Determinantes de saúde são situações não médicas, né? Onde as pessoas nascem, crescem, vivem, envelhecem, relacionada à moradia, a saneamento básico, a trabalho, a acesso à saúde. Então, entende-se que isso é fundamental para uma qualidade de vida, né? Não adianta você acessar um serviço de saúde, você voltar para casa com medicamento, né, com exames prontos e a situação que você vive continua da mesma forma. Então, eu acho que o Jair Sopaí fala disso, né, dessa garantia através de leis, é o que a gente vai ver, né, para que serviços e ações, né, e ferramentas possam ser efetivas, a gente precisa de outros corpos, né, mas a gente precisa que isso entre dentro de, vamos dizer assim, de uma legalidade. Dos países latino-americanos, né, no Brasil, por exemplo, o movimento da intersetorialidade entra nesse movimento de descentralização e que passa por um movimento de redemocratização da década de 80. Então, entende-se que depois dessa crise política, você precisaria criar políticas que pudessem corromper com a fragmentação e atomização dos serviços. Então, não tem como falar de intersetorialidade sem falar sobre política. Eu acho que não tem como falar de saúde sem falar sobre questões e resoluções políticas, né? Então, vamos pensar. O Luciano Junqueira fala que a intersetorialidade é uma articulação de saberes e experiências, né? E de todos os saberes relacionados a ações. E ele não diz se é ação em saúde, se é ação
Não, são as ações relacionadas a uma pessoa em situações complexas e que visam justamente superar o que a gente chama de exclusão social. Por isso que eu falei dos determinantes de saúde social. E essa articulação, ela precisa ser integrada, porque ela precisa atravessar o muro, quando ele fala, né, que desafia essa fragmentação que eu falei anteriormente, que é uma realidade da gestão pública. E é uma realidade da gestão do Brasil. Se a gente pensar na gestão do Brasil, o Brasil tem uma gestão fragmentada, né, dos 3 poderes, né, e estruturalmente fragmentada. Então, romper com isso, por isso que eu digo, precisa de todos nós, né, que eu acho que é uma tecnologia cara, as relações humanas, mas precisa que isso seja institucionalizado para que funcione. Então, a intersetorialidade parte desse pressuposto, né, de articulações de políticas voltado à integralidade, a visão ampla do indivíduo e onde ele está inserido. Então, do ponto de vista dessa, né, redemocratização, dessa visão democrática, ela é um desafio, porque ela necessita de compartilhamento, né, de responsabilização das ações, né, de direcionamento das ações e de racionalidade dos recursos. Porque muitas vezes, se você pensar, vou dar um exemplo. Se eu não converso, se eu tenho um caso no CAPS, vários, e eu preciso de uma visita domiciliar porque eu acho que tem uma situação de violência contra uma paciente, isso é um caso real. Se eu não converso com a UBS sobre isso e faço uma visita domiciliar, e muitas vezes isso já aconteceu antes da gente fortalecer o matriciamento, quando eu chego na casa do paciente, ele diz assim, olha, UBS, eu não vou atender você porque eu já atendi o pessoal da UBS e eu não quero falar mais sobre os mesmos problemas. Então, parece um exemplo simples, mas é um exemplo desse paralelismo que, quando não há essa comunicação, a gente pode... E a gente está falando de gasto de pessoas e o gasto público. Então, eu faço a mesma coisa 2 vezes, enquanto já era para a gente estar fazendo uma outra ação. Então, é só para entender que essa descentralização propicia essa conversa e essa articulação, inclusive uma diminuição de gastos no serviço público. E aí vamos pensar, quando eu falo, né, eu falei do Morro, de Santos, e aí eu digo que é no território, na área de vulnerabilidade, que a intersetorialidade ela age, né? A implementação de serviços públicos, né, integrados como essa resposta à pobreza, porque a pobreza, essa figura de estudo, ela tem uma multidimensionalidade, né, quando a gente diz que uma pessoa não tem renda, como ela, 2 anos, mora numa casa precária, numa situação, se é uma casa precária, numa situação de alta vulnerabilidade. Então, é nesse espaço que a gente vai ter a possibilidade de exercitar isso. Só que não basta só isso, né? Quando eu digo que a gente precisa desse planejamento em esferas maiores para que isso possa ser possível dentro do território. Então, saindo um pouquinho aqui da área da saúde, né, a intersetorialidade, ela também está presente em outros locais, né? Nós trouxemos aqui alguns exemplos. A intersetorialidade, ela está presente também na comunidade, né? Quando os vizinhos estão ali como rede de apoio informal, né? A gente viu que essa usuária que nós trouxemos aqui como exemplo, ela mora numa casa cedida, ela não tem rede de apoio. Então, os vizinhos ali à sua volta, eles podem fazer o papel dessa rede de apoio, né? Eles podem ser essa rede de apoio. Uma redução no estigma, né, em relação à saúde mental. Então, a comunidade, ela também trabalha nessa questão de fortalecimento, né, na saúde mental da pessoa, né, do caso que nós trouxemos. Um apoio prático, né, cuidado com as crianças, alimentação, uma escuta, participação em ações coletivas também, né. Então, esse é o papel da comunidade. Além da comunidade, nós também temos, né, associações locais como ONGs, né, que podem ser oficinas de geração de renda, grupos de mulheres, para que essa pessoa também se veja ali, né, numa situação onde ela pode se espelhar em outras pessoas, outras mulheres, né.
atividades culturais e educacionais para as crianças e os adolescentes, né, no caso, as duas crianças pequenas e o adolescente, filho dela. Um apoio jurídico ou social também, quando disponível. A gente sabe que algumas ONGs oferecem, né, esse tipo de ajuda. Então, as associações estão bem implicadas também nesse cuidado, né, com o sujeito. E temos também os centros comunitários, né, que possuem espaços de convivência, grupos terapêuticos e rodas de conversas, atividades que promovam pertencimento e inclusão, ações integradas com saúde, assistência e educação. Então, a associação de moradores é muito importante nesse sentido também, né, de levar ali esse cuidado para quem está numa situação como no caso da Maria, que nós trouxemos aqui. E aqui, caminhando já, né, para o fechamento, a gente traz a questão dos desafios, né, como a Regina bem colocou, a gente tem desafios políticos, né, e a gente destacou aqui 2 que a gente foi conversando ao longo da construção, né, desse material. Então, assim, também no que está, né, publicado, nas referências que nós trouxemos, que os projetos neoliberais, eles são contrários às ideias difundidas da reforma sanitária, né, pela reforma sanitária. E as privatizações e terceirizações da saúde têm puro interesse mercantilista, né, e mercadológico. Então, isso vai contra, né, se a gente está pensando no sujeito, quando a gente fala dessa questão, né, de projetos neoliberais, de privatização, terceirização, não está pensando no sujeito, está pensando no lucro, né, eu acho que esses são os grandes desafios da intersetorialidade, né. E as questões relacionadas à conquista de uma vida saudável não podem passar apenas pela saúde, né? Comumente acolhe a profunda discussão, como Junqueira trouxe, né? Há uma necessidade de discussão, né, tomada por decisões, de uma forma mais ampla, respeitando sempre a complexidade do caso. Claro que cada caso é um caso. Acho que o caso que nós trouxemos aqui hoje, a gente foi tentando fazer a rede de acordo com o que foi colocado, né? Mas claro que tem outras situações onde dá para ampliar também essa intersetorialidade com outras áreas. A gente focou aqui na questão da saúde mental, que é o nosso nicho, né? O nosso eixo, mas existem também outros setores que podem entrar, né, nessa questão da intersetorialidade. Regina, se quer completar alguma coisa? Eu acho que a gente tem que pensar assim, né? Quando a gente fala da privatização e terceirização da saúde, a gente colocou aqui de puro interesse mercantilista e mercadológico. Quando a gente fala de gestão pública, e eu vou insistir nessa questão, é preciso que as pessoas que estejam, os atores do setting, né, que estão no território, eles precisam desejar essa conversa, isso é muito importante, precisam desejar e articular, mas é necessário que seja, independente de ser um serviço público ou um serviço privado, que quem está nessa gestão de planejamento, ele propicie espaço para isso. Espaço que eu digo não é espaço de encontro, é hora de encontro, possibilidade de encontro, criar um fluxo, né, que as pessoas possam se corresponder para fazer isso. Então, necessariamente não precisa ser uma gestão pública, porque uma gestão pública pode ser fragmentada. E a gente vê isso. Eu sou uma funcionária pública e eu tenho uma dificuldade dentro da gestão pública. Mas a grande questão quem faz esse planejamento e os atores disso, eles poderem estar prontos para isso, desejosos disso e regulamentados. Eu acho que isso é uma coisa importante. Então, esse caso evidencia, né, que o cuidado em saúde mental não se constrói apenas em consultórios, mas no território, nas relações, na articulação entre políticas públicas e comunidade. Acho que esse é o nosso principal desejo aí de passar essa mensagem, né, que não é apenas no consultório fechado que a gente vai fazer com que a pessoa tenha ali o cuidado em saúde mental. Pensando em SUS, pensando em rede, é muito importante ter essa articulação, né, entre os serviços, entre os setores, e é isso que vai fazer com que a pessoa que está recebendo o cuidado tenha um cuidado ali completo. Aqui nós agradecemos, fica aqui o nosso QR Code da nossa página, né, do Núcleo de Saúde Digital.
Agradecemos a presença de todos aqui hoje, espero que tenhamos contribuído. E agora a gente abre, né, para um diálogo, uma discussão. Fiquem à vontade. Muito obrigada pela atenção. Aqui estão as referências também, vai ficar disponível depois, né? Vou deixar aqui projetado o QR Code, mas a gente pode ir falando. Se alguém tiver alguma colocação, alguma dúvida, quiser completar também, fiquem à vontade.